Muito boa noite, amigos e amigas que nos acompanham por essas nossas lives na segunda-feira. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para conversar sobre mais um assunto importante. Queremos conversar hoje um pouco sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É uma vida que não é só nos 2000 anos da igreja, mas na verdade é uma ação que começa lá, desde a história do início da humanidade. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso. A ação do Espírito Santo, podemos dizer, na história da salvação, mais até do que na vida só da igreja, ok? Muito boa noite a vocês todos que estão entrando aí, o Roberto, Cristiana. Convido vocês a rezarem comigo um pouquinho, com a Maria Bernadette, pedindo a Deus, né, nessa tarde, nessa noite, a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos recomendando também a Virgem Maria, aquela que intercede por nós diante de Deus sem cessar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom sempre a gente aprender isso, né? Não fazer nada, sobretudo as coisas de Deus, sem antes rezar. Quando a gente reza, a gente tem o auxílio da graça de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sabe, meus amigos e irmãos, nesses tempos assim de tanto ateísmo no mundo, né? O Papa João Paulo II dizia, o homem moderno vive como se Deus não existisse. Né? E é verdade, muita gente acorda, se deita, sem, como dizia minha mãe, nem faz o sinal da cruz. Né? Quer dizer, não se lembra, né, de Deus. E aí, depois reclama que as coisas não saem bem. Para que as coisas saiam bem na nossa vida, temos que contar com a graça de Deus. Bem, hoje, como eu anunciei, eu quero conversar um pouco sobre a importantíssima ação do Espírito Santo na história da salvação na vida da igreja. O nosso catecismo, quando fala do Espírito Santo, até eu vou deixar aqui o número do parágrafo, que eu gostaria que você depois lesse, 688, 688. O catecismo coloca como é que o Espírito Santo trabalha na vida da igreja. Eu quero colocar aqui apenas vamos dizer assim, um índice, mas depois eu quero começar um pouco antes, que lá na história da salvação. E quero lembrar também que hoje você pode fazer a sua pergunta. Ok? Hoje estou à sua disposição também para responder as perguntas. Muito bem. O catecismo diz aqui o seguinte, né? A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, a comunhão viva, né, na fé dos apóstolos, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Ou seja, é na igreja que nós conhecemos o Espírito Santo. Tem uma frase de Santo Agostinho muito interessante, que Santo Agostinho diz assim, quanto mais alguém ama a igreja, mais ele é cheio do Espírito Santo. Santo Agostinho. Nós todos queremos ser cheios do Espírito Santo, né? O Papa Paulo VI disse, a primeira oração do dia deve ser esta, vinde Espírito Santo. Porque ele é o nosso santificador, ele é o nosso guia, né? Mas Santo Agostinho diz, como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Quanto mais a gente amar a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Ele mora na igreja, podemos dizer assim. Mora no corpo místico de Cristo. Então, quanto mais também
Nós estamos inseridos nesse corpo místico de Cristo, mas também nós sofremos a ação do Espírito Santo, a sua presença, as suas moções interiores. Então, o catecismo aqui, ele coloca 8 pontos como o Espírito Santo age na igreja. Eu queria, então, desdobrar isso daqui nessa nossa conversa de hoje. Primeiro, ele diz assim, nas Escrituras que ele inspirou. Segundo, na tradição da igreja, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. Terceiro, no magistério da igreja ao qual ele assiste. Quarto, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras, seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com o Cristo. Quinto, na oração, no qual ele intercede por nós. Sexto, nos carismas e nos ministérios, pelas quais a igreja é edificada. 7, nos sinais de vida apostólica e missionária, na vida apostólica e na vida missionária. E 8, nos testemunhos dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação. Veja como o Espírito Santo age na igreja. É isso que nós vamos desdobrar um pouco aqui hoje. Mas sabe, antes de eu entrar aqui, como o Espírito Santo age na vida da igreja, eu queria começar um pouco antes. Né? Quando a gente abre a Bíblia, lá na primeira página da Bíblia, né, a gente já encontra o Espírito Santo logo no comecinho do Gênesis. Né? É muito bonito isso, quando Deus criou o mundo. Então diz aqui para nós, o Gênesis, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Qual é o sentido que a igreja dá a isso? Está aqui, né? Primeiro versículo da Bíblia, na criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou tudo, né? A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma maneira, assim, vamos dizer, poética, né? Do escritor sagrado, contar como foi a criação. Né? Hoje nós sabemos, não há dúvida disso, que a criação aconteceu por uma evolução. Né? O próprio Papa João Paulo II disse que a evolução é mais do que uma hipótese, é uma realidade. Né? E a igreja não tem nada contra a evolução. A única coisa que a igreja exige na evolução, primeiro, foi Deus quem fez essa evolução. Essa evolução aconteceu desde lá do Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás, onde o primeiro fluxo de energia pulsou num poder inimaginável de tanta energia, com bilhões de graus de temperatura, e que depois de 13,7 bilhões de anos chegou até nós. É o chamado princípio antrópico, que os físicos chamam. Tudo foi feito para que chegasse no homem. Que coisa maravilhosa, né? Mas quem é que trouxe essa evolução lá do pó das estrelas até nós? O Espírito Santo. É o que diz aí o Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. Né? Faz a gente lembrar, assim, por exemplo, uma galinha quando deita em cima dos ovos, né? 21 dias depois, nascem os pintinhos. Só o calor dela. Né? Parece que o Espírito Santo estava assim como que chocando a natureza e fazendo, então, essa evolução acontecer. Porque a evolução não foi caótica. Os físicos hoje nem falam mais em Big Bang, porque Bang é explosão. Explosão é uma coisa caótica, que só destrói. Não. O Big Bang não foi uma explosão, foi uma expansão, foi uma inflação. Então, hoje se fala em Big Expansion, ou Big Inflation, uma big inflação, porque houve um comando, houve uma lei que guiou milimetricamente essa evolução até chegar até nós. Quem fez isso? Primeiro versículo da Bíblia diz para nós, foi o Espírito Santo. Que coisa bonita, né? E ele conduziu toda a história da salvação. Desde que Deus chamou Abraão, né, para constituir o seu povo, né? Trouxe Abraão lá da Caldeia, lá da cidade de Ur, na Caldeia, vivia lá num povo politeísta, pagão, trouxe Abraão e guiou Abraão,
fez de Abraão um homem santo. Não é? Eu acho interessante aquele versículo que tem lá no Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus chamou Abraão para ser o pai do seu povo, Deus fez uma exigência a Abraão muito forte, que serve para nós. Deus disse para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e sê íntegro. Uma coisa curta, né? Mas pesada. Anda na minha presença. Abraão, eu estou te olhando. Eu vejo tudo que você faz. Eu sei o que você pensa. Ok? Não faça qualquer coisa, porque eu estou na sua presença. Você está na minha presença. Nós também. Deus é onipresente. E ele disse para Abraão: seja íntegro. Seja íntegro, né? Seja correto, seja bonito isso, né? Mas quem é que trouxe essa transformação em Abraão? O Espírito Santo. Ele é o santificador. Então, Abraão passa por tantas provas, como aquela prova que Deus mandou que ele, né, imolasse o seu filho Isaac, mas era apenas uma prova, não era algo que ia acontecer. Mas quem que trabalha a cabeça de Abraão? Quem que dá essa fé para Abraão, né, de ter coragem de levantar a faca, né, contra o seu filho, até que o anjo segura a sua mão? É por isso que quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, o credo foi fruto de 2 concílios, né? O concílio de Niceia, no ano 325, e o concílio de Constantinopla, no ano 381, a gente reza quando fala do Espírito Santo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Adorado é Deus. Ele procede do Pai e do Filho, né? Então, Deus criou o mundo, diz o Evangelho de São João, né? No prólogo de São João, quando fala de Jesus, o Verbo. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Por ele foram criadas todas as coisas e nada de tudo que existe foi criado sem ele. Não é? Mas a Igreja explica que a criação é obra da Santíssima Trindade. O Pai, né, cria através do Filho, mas na ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a gente percebe aí, né, ele caminha. E o credo diz: foi ele quem agiu pelos profetas. Então, está aí. Toda a história da salvação, todos os profetas, né, tem os chamados profetas anteriores e depois tem os chamados profetas de fato. O que são os profetas anteriores? É aquele que a Bíblia não chama de profetas assim oficialmente. Moisés era profeta, Davi era profeta, não é? Samuel, profeta. Então eles chamam de profetas anteriores. Depois começou os profetas, vamos dizer assim, clássicos, né? Os 4 grandes profetas: Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, os 4 profetas chamados maiores. Quem atua neles? O Espírito Santo. Foi ele quem agiu, falou pelos profetas, diz o nosso credo. Foi ele quem falou pelos profetas. Veja como essa figura que parece assim tão escondida, tão longe de nós, o Espírito Santo, mas veja como essa figura é presente, essa pessoa divina é presente. Ele falou pelos profetas. Depois tem os 12 profetas menores, né? Todos aqueles profetas: Jonas, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Malaquias, Ageu, Baruque, tudo mais. Ele falou pelos profetas. Então, tanto pelos profetas anteriores, Moisés, que trouxe a nós a lei, né? Depois, né, todos os filhos de Jacó, né, Isaac, Jacó, todos eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se encanta com todas essas coisas. Depois, todas aquelas maravilhas que nós encontramos, por exemplo, também nos livros, por exemplo, no livro de Ruth, depois no livro de Esther, né, no livro de Judite, coisas maravilhosas, né, aquelas histórias que a gente vê de vitórias do povo de Deus na fé. Quem é que colocava essa fé no coração de Esther, de Judite, né, de, não sei, quando voltaram do exílio da Babilônia, Esdras, Neemias, né? A fé daquele povo que fazia tudo em nome de Deus. A gente vê, por exemplo, o livro dos Macabeus, né?
aquela mãe que vê os seus 7 filhos ali serem imolados um atrás do outro, porque a gente sabe que nessa época, mais ou menos 150 anos antes de Cristo, a Palestina foi invadida pelos sírios, né, que eram pagãos, e o rei Antíoco Epífanes IV, que queria submeter o povo judeu a uma profanação, e ele profanou o templo de Jerusalém, ele introduziu dentro do templo de Jerusalém a imagem do deus pagão Zeus, né, que Daniel chama de a abominação, né, que houve ali naquele templo. Mas quem é que agia aí? Macabeus, em todo aquele povo que sustentou a fé. Exatamente o Espírito Santo. Então a gente vê que em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo age. Se tem uma beleza, por exemplo, nos Salmos, 150 Salmos, quem que inspirou Davi? Quem que inspirou aqueles outros homens que, né, transformaram essas orações que a igreja tem assim em altíssimo nível, né? Tanto assim que na liturgia das horas se canta o Salmo de 3 em 3 horas. Um trabalho do Espírito Santo, né? Então a gente vê que em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo age profundamente. E aqui, né, o Catecismo diz que nas Escrituras que ele inspirou. Ora, quem inspirou as Escrituras foi o Espírito Santo. A gente já tem falado aqui um pouco, né? Eu tenho até um curso de teologia pelo meu site Cleofas, eu estou dando agora uma matéria sobre o curso bíblico. Ali a gente vê detalhadamente, né, essa realidade, como o Espírito Santo age pelas Escrituras. Por isso que São Paulo diz, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha, quem é o inspirador? O Espírito Santo. São Paulo fala para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, né, útil para, né, exortar, consolar, confortar, formar o homem de Deus na justiça. E depois da carta aos Hebreus, diz lá, no capítulo 4, né, versículo 12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito. Ora, por que essa palavra tem esse poder? Porque é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui agora você entende uma coisa, não é? Que nós temos a Sagrada Escritura, 72 livros, ou 73, se a gente contar Jeremias e Lamentações separado. Quando conta junto, é 72. Ora, como é que essa Bíblia foi formada? Você sabe muito bem, a Bíblia não caiu do céu, né? Não, a Bíblia foi montada pela igreja, né? A gente sabe que havia lá o Antigo Testamento, né, do tempo dos judeus, né? Mas quem é que fez a seleção dos livros que compõem a nossa Bíblia católica? Que é a Bíblia protestante, apenas com 6 livros que eles retiraram. Retiraram por questões aí, quiseram seguir a Bíblia do Antigo Testamento judaica, ao invés de seguir a Bíblia que a igreja seguiu, né, desde os apóstolos até hoje. Então retiraram o livro de Macabeus 1, Macabeus 2, Esdras, Judite, tiraram também Eclesiastes, que eles consideram livros não canônicos, mas que para nós são canônicos. São os livros que nós chamamos de deuterocanônicos, né? Bom, quem é que fez a igreja selecionar esses 72 livros? O Espírito Santo. Desde lá do primeiro século, século II, século III, onde houve todos aqueles concílios para estudar a Bíblia, o concílio de Cartago III, Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, lá por volta do ano 400, a igreja foi depurando quais são os livros que devem ou não devem entrar na Bíblia. E você sabe muito bem, a igreja não deixou entrar na Bíblia mais de 60 livros. Eu tenho um livro publicado sobre a Sagrada Escritura, né? É uma coleção de três livros. Volume 1 é sobre a tradição da igreja, volume 2, a Sagrada Escritura, e volume 3, o Sagrado Magistério da igreja. Nesse volume 2, é um curso bíblico resumido, né, onde eu coloco ali uma relação de pelo menos 60 livros que a igreja não colocou na Bíblia, né?
É esse volume aqui, a Sagrada Escritura, volume 2, é uma coleção da Escola da Fé. Aqui, por exemplo, né, eu coloco uma relação de livros apócrifos, são livros que a igreja não... Quer dizer, o Espírito Santo iluminou a igreja para que a igreja não colocasse, né, na Bíblia. E o interessante é que ninguém mais questionou isso. Quando Lutero fez a Reforma Protestante, lá em 1517, 1500 anos depois, não tocaram nisso. Não pegaram nenhum desses cerca de 60 livros apócrifos e colocaram nenhum deles dentro da Bíblia. Retiraram 6. Mas, na verdade, não foram nem os protestantes que retiraram, que retirou foram os judeus. Não é? Porque lá no ano 100, depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram um sínodo para dizer qual era o cânon deles, a lista de livros deles, do Antigo Testamento, e eles retiraram esses 6 livros, que depois os protestantes retiraram também. Mas ninguém acrescentou no Novo Testamento e nem tirou nada do Novo Testamento que a igreja colocou. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Evangelhos, havia pelo menos uns 10 evangelhos. Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho de Tiago, Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, de Barnabé. Por que esses evangelhos não entraram na Bíblia? Se tem o nome dos apóstolos? Porque eram falsos. Tinham heresias, tinham fantasia. Não foram os apóstolos que escreveram, botaram o nome dele aqui indevidamente. Então a igreja, fora. Né? Atos, por exemplo, tinha 7 atos. Tinha Atos de Pedro, Paulo, André, João, Tomé, Filipe e Tadeu. Só ficou Atos de São Lucas, os Atos dos Apóstolos. Porque todos esses aqui não eram verdadeiros. E assim, se você vai lá, Apocalipse tinha 3. Só ficou, nenhum deles entrou o Apocalipse de São João. Né? No Antigo Testamento, então, tinha mais de quase 30 livros que não entraram na Bíblia, porque a igreja... Agora, quem é que inspirou a igreja para saber que livro é canônico, que livro não é, que livro é inspirado, que livro não é? O Espírito Santo. Ok? Lá na Santa Ceia, aí a gente entende o que Jesus disse lá na Santa Ceia, que São João narrou do capítulo 13 dele até o capítulo 17. Lá na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, o Espírito Santo, né? Para que fique eternamente convosco. Ele acompanha a igreja. Depois, Jesus fala, né, João 14, 25, né? Ele fala para os apóstolos, né? O Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse, né? E ensinar-vos-á todas as coisas. Olha, Jesus colocou essa promessa. Quem ia guiar a igreja, assistir o Espírito Santo. E eu gosto mais ainda daquela outra passagem, que é João 16, 12, 13, em que Jesus fala para eles assim: eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia, já estava, né? Jesus, na hora de ser preso praticamente, dali ele foi para, né, Horto das Oliveiras e foi preso. Eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas, aí o versículo 13, João 16, 13, mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ele chama de o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, aí, meus irmãos, nessa promessa de Jesus, que se cumpre, é que a gente entende como que o Espírito Santo guia a igreja. Por que ele guia a igreja? Porque Jesus prometeu, Jesus garantiu. Ele ensinar-vos-á todas as coisas. E eu quero que você note que esse verbo está no futuro. Ensinar-vos-á. Então, toda a tradição da igreja, o Espírito Santo ensinou a igreja. Desde Jesus, desde São Pedro dos Apóstolos até hoje, continua inspirando a igreja. O Espírito Santo ensinar-vos-á
toda a verdade. Sabe, essa é a grande satisfação que eu tenho de ser católico. Essa promessa de Jesus. Ninguém pode dizer que a igreja errou o caminho da salvação, da verdade, porque estaria chamando Jesus de mentiroso. Ou estaria chamando Jesus de farsante. Como Jesus, que o Senhor disse que, não é, o Espírito Santo vai guiar a igreja, sabe? Então, a gente sabe que a infalibilidade da igreja em termos de verdade doutrinária não é impecabilidade. Jesus não prometeu à igreja impecabilidade. Por quê? Porque a ação de cada um, a vida depende da liberdade de cada um. Então, a gente sabe que os filhos da igreja têm muitos pecados. Porque um corresponde à graça de Deus, o outro não corresponde. Mas tem uma coisa, a igreja no seu todo, principalmente guiada pelo Papa e pelos bispos, não pode errar o caminho da salvação, porque o Cristo prometeu. E as promessas são muitas, né? Por exemplo, antes dele subir ao céu, a última frase do Evangelho de São Mateus, qual é? Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como é que a igreja pode errar o caminho? Como é que a igreja pode perder a sã doutrina da fé, como dizia São Paulo, se ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Sabe, essa a tranquilidade que a gente tem. É por isso que Jesus pôde garantir também que ninguém vai vencer a igreja. Por que ninguém vai vencer a igreja? Porque o Espírito Santo habita na igreja. Ele é que guarda a igreja, ele é que conduz a igreja. Não é? Bom, eu já estou aqui com algumas perguntas, para não atrasar a resposta delas, eu já vou respondendo aqui, tá? A Fernanda Souza pergunta assim, por favor, nos oriente quanto essa eleição desse ano. Ô, Fernanda, a gente não... a gente que fala assim ao povo de Deus não deve falar nome de... não é de candidato em quem a gente vai votar, mas qual é a orientação que eu dou? Qual é a orientação que eu vou seguir? Eu quero votar num candidato que cumpra as leis de Deus, né? Que ame a família, defenda a família, seja contra toda essa imoralidade que está aí, ideologia de gênero, aborto, eutanásia. Sabe, eu vou procurar para votar um candidato que seja fiel à lei de Deus. Agora, evidentemente, temos que ver também a capacitação, né, dele, a condição que tem para governar, né? Porque eleger também um presidente não é a mesma coisa de você eleger um bispo. Um bispo é uma coisa, um presidente é outra coisa, né? Há que ter outras qualidades, né? É uma questão de consciência. O que eu recomendo é que cada um se informe sobre o passado, né? Há corrupção na vida dessa pessoa? Não há corrupção. Há imoralidade? Não há imoralidade. Há amor a Deus? Não há amor a Deus. Aí eu acho que por essas perguntas aí, né, cada um deve fazer o seu crivo. Célia Ralo, gay pode comungar? Ô Célia, o que a igreja diz? Que não é pecado, a pessoa está lá no catecismo da igreja, eu gosto de citar, para não pensar que estou tirando da minha cabeça. Parágrafo 2357 do catecismo da igreja, o que diz? Diz assim, não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. A igreja fala que ela mesma não sabe qual é a causa disso, a origem, se é genético, se não é genético, se é comportamental, a igreja não entra nesse mérito. Ela fala que isso é problema dos médicos, psiquiatras e psicólogos. O que a igreja fala é da parte moral. Então, o que ela fala da parte moral? Não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. O pecado, e aí a igreja chama de pecado grave, é viver a prática homossexual, viver a relação homossexual, ok? Então, a gente então deduz o seguinte, se o gay vive uma vida homossexual, por exemplo, um homem com um homem tendo relação sexual, mulher com mulher, aí não pode comungar. Porque, de acordo com o parágrafo 2357 do Catecismo, estaria, então, numa situação de pecado. Bom, agora isso é para quem é católico, né? Quem é cristão, entende? Quem é cristão segue
né? O que está no Catecismo da Igreja Católica. Cristiane Caetano, a Bíblia fala alguma coisa sobre o número da besta, 666? Fala. A Bíblia fala o que é o 666 lá do Apocalipse. Eu vou explicar. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 a 100. O povo de Deus estava altamente perseguido pelo imperador romano, que era a época da perseguição, que começou com Nero em 64 e foi até 313 com Constantino. Então o povo estava esmagado pela perseguição do imperador Trajano. Não é? E o povo estava desanimado. Então o Apocalipse vem para trazer um ânimo, levantar um ânimo. É um livro de vitória. Ele termina com a vitória de Deus, de Cristo, da igreja. Não é? Quando eu falo do 666, o que é? Né? Os cristãos não podiam denunciar o imperador, o César Nero, que na época era o Trajano, porque cometia um crime chamado de lesa majestade e era condenado à morte. Então, naquela codificação numérica que eles tinham, né, no alfabeto grego, cada letra representava um número. É como também o alfabeto romano. Né? Nós temos depois 2 pauzinho é 2, 3 pauzinho é 3, um pauzinho e um V é 4. Então, cada número tem uma representação, né? O alfabeto tem uma representação numérica. O grego tem o alfa, beta, gama, delta, etc. Cada um corresponde ao número. Então, o 666, eles identificaram com clareza. Era Nero. Né? Para não falar exatamente o nome do imperador, eles chamavam de César Nero. Né? Então, isso decodificado dá exatamente isso. Entende? Não tem, agora, essa besta do Apocalipse, que simbolizado por esse 666, é o quê? É um inimigo da igreja. Que era inimigo naquele tempo, mas a gente sabe que o Apocalipse ele tem uma validade perene, então são todos inimigos da igreja em todos os tempos. São João, já no tempo dele, já dizia na primeira carta dele, o anticristo já está no mundo. Quem é o anticristo? João dizia, todo aquele que nega que Cristo se encarnou e salvou a humanidade pela sua encarnação. Porque ali os gnósticos negavam isso. Então, o 666, para os cristãos, identificavam com clareza, era Nero. Outro símbolo que eles usavam, só para ilustrar um pouco mais, o peixe. Né? Os cristãos, para não serem identificados, eles desenhavam um peixe. Né? Por quê? O peixe, em grego, quer dizer ichthys. A palavra peixe em grego é ichthys. Só que ichthys, para os cristãos, era uma sigla. Jesus Christos Theos Ios Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o peixe, o ichthys, para ele, era o Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era um símbolo de identificação para não serem identificados como cristãos e não serem mortos. Muito bem. Giovanni Moraes, é possível todos os cristãos falarem línguas? Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Giovanni, eu penso que não, porque São Paulo pergunta lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala assim, todos fazem profecias? Não. Todos oram em línguas? Não. Todos têm? Não. Então, São Paulo está dizendo o seguinte, o Espírito Santo dá um dom a quem ele quer. O Espírito sopra onde ele quer. Porque os dons são para a utilidade da comunidade, para edificar o corpo de Cristo. Então, nem todo mundo tem todos os dons. O dom de cura é dado a algumas pessoas, o dom de discernimento a outras, o dom de línguas também. Não é? Um dia teve até um bispo que brincou comigo, né? Ele estava numa reunião da renovação carismática, e ele não orava em língua nem nada, e ele perguntou, viu todo mundo orando em línguas, e ele não orava, e disse, professor, será que só eu que vou para o inferno? Brincadeira, né? Estava brincando comigo. Eu digo, não, senhor bispo, fique tranquilo. Muitos santos não oraram em línguas e estão no céu. Né? Então, não se deve colocar isso, né? Todo mundo obrigado a orar em línguas. É um dom maravilhoso que Deus dá às pessoas, mas não pode ser, né, generalizado assim. Bom, Zilda Oliveira, sei que o senhor é viúvo porque nunca quis casar. Ô Zilda, eu já expliquei isso daqui, sabe? São vários motivos, sabe?
Primeiro, eu até não sei se eu pensei muito, mas eu fiz isso praticamente nos momentos finais de vida da minha esposa, onde ela estava lúcida ainda. Eu falei para ela, eu não vou me casar mais. Mas naquela hora, você sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu quero oferecer, né? Talvez esse sacrifício, né? Eu tinha 62 anos, talvez seja um sacrifício eu ter que viver sozinho, meus filhos já estavam todos casados. Tudo bem, eu quero oferecer esse sacrifício pela salvação dela, pela minha salvação, salvação da minha família. Foi o primeiro pensamento que eu tive na minha cabeça quando eu disse isso para ela. E eu quero pedir a Deus a graça de cumprir isso. Mas também tem uma coisa, sabe? Isso depois veio para mim forte também. Oferecer todo o meu tempo livre para Deus. Já que os filhos já estão casados, já estão fora. Ela já está na eternidade. Né? Então, eu vou ter mais tempo. Então, esse tempo eu quero oferecer para as coisas de Deus. Não que ela me atrapalhasse, senão ela me ajudava em muito. Ela cuidava da minha editora, cuidava da minha casa, cuidava de mim, cuidava de tantas coisas. Né? Mas, então, eu penso assim, sabe? É isso. Não é que eu não gosto do casamento. Quem é que eu não gosto de mulher? Gosto sim, sabe? Sou homem como outro qualquer. Mas eu sei também das exigências que tem, né, atrás disso. Bom, Margarete Meire, por que os católicos têm tanta divisão se é uma única doutrina? Margarete, é porque o demônio sabe que a coisa que mais enfraquece a igreja é a divisão. A grande arma do demônio contra a igreja é a divisão. O que Jesus disse na oração sacerdotal dele, está lá no capítulo 17 de São João, né, quando ele terminou a Santa Ceia. Pai, que todos sejam um. Até o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, né? Ut unum sint, que todos sejam um. Para que o mundo creia, Pai, que tu me enviaste. Então, quanto mais a igreja for unida, mais quem não é cristão vai acreditar em Cristo e na igreja. Quanto mais dividida for a igreja, mais fraca ela será. Mais dificuldade ela vai ter para evangelizar, para dar um testemunho. Então, o demônio sabe disso. Então, ele trabalha fortemente em cima da igreja, de nós todos, na divisão. Né? Agora, por que acontece a divisão? Porque nós somos fracos. Né? Porque nós herdamos o pecado original, que enfraqueceu a natureza humana, enfraqueceu a nossa inteligência, a nossa liberdade, enfraqueceu a nossa vontade, nublou a nossa liberdade, enfraqueceu a nossa memória. Então, tudo isso facilita a divisão. Quem tem a graça de Deus, quem vive uma vida de oração, né, de sacramento, acaba vencendo, né, a divisão. Mas quem não tem o auxílio da graça de Deus fica sujeito a cair nas tentações da divisão. Entende? É uma pergunta muito boa que você coloca. É uma doutrina só, mas o que acontece sendo uma doutrina? Muita gente não obedece a essa doutrina só. Você pega o catecismo da igreja, é uma doutrina só, né, que foi traduzida já em mais de 150 línguas. Mas quantas pessoas dentro da igreja, às vezes até padres, não seguem o catecismo? Olha, eu já vi jovens chegar para mim e dizer que padre disse, não, se você está namorando, tal, pode viver vida sexual com a namorada, porque é amor. O catecismo diz, não pode, nem os noivos não podem. E aí muitas outras coisas. Né? Eu vejo gente dizer, não, masturbação não é pecado, não é pecado. A prática homossexual não é pecado. Como não é pecado se o catecismo diz que é? Então, aí está o fruto da divisão. A desobediência a Deus. O não querer seguir, né, a coisa. Parece que cada um quer fazer a sua doutrina hoje. Cada um quer fazer a sua moral. Cada um quer seguir de Jesus Cristo aquilo que é mais agradável. Como disse um padre esse dia na Canção Nova, parece que cada um quer fazer um Cristo tutti-frutti, um Cristo doce, um Cristo onde só fico com ele daquilo que me agrada. Quando o Cristo fala da cruz, quando o Cristo fala do seguir, pegar a sua cruz cada dia, aí eu não quero. Isso não, Senhor. Não vem falar para mim de sofrimento, de penitência, entendeu? Aí acontece divisão mesmo. Racha a doutrina, porque, né, não quer obedecer o magistério da igreja. Sabe, eu estava lendo aqui para vocês no catecismo o que
exatamente o catecismo diz aqui. Como é que o Espírito Santo age? Vou voltar um pouquinho aqui. Olha, o Espírito Santo age nas Escrituras, na tradição da igreja. Que tradição é essa? Aquilo que ensinaram os santos padres, os papas, os doutores, os santos, as santas. Tudo que eles nos legaram é inspirado pelo Espírito Santo. Depois, o magistério da igreja ao qual ele assiste. Sabe? Por que surgem as heresias, as apostasias, os cismas na igreja? Porque não querem obedecer o magistério da igreja. A igreja fala uma coisa, não, vou fazer outra. Depois ele fala aqui na oração, nos carismas, nos sinais de vida apostólica, etc. Mas ainda tem mais aqui uma pergunta ainda, da Cristina Rocha. Como assim o Big Bang não foi uma explosão? Cristina, eu tenho lido vários artigos, né, de astrofísica, porque eu fiz meu doutorado em astrofísica no ITA. Já faz tempo, você não era nascida ainda, foi em 1978. Né? Mas o que se pensava? Que o Big Bang foi uma explosão. Hoje, os físicos estão chegando à conclusão que não, porque uma explosão... Você já viu quando explode, por exemplo, uma granada, ou explode uma bomba? O que sobra de bom? Nada. É só destruição. A explosão é feita exatamente para destruir. Mas o Big Bang não foi uma destruição, ele foi uma construção. Como assim uma construção? Vou explicar para você rapidamente, porque é do nosso tempo. O Big Bang, segundo descobriu o padre, doutor em astrofísica, amigo de Einstein, né? O padre Georges Lemaitre, lá por volta de 1880, depois foi amigo de Einstein até 1900 e pouco, né? Ele descobriu o quê? Que o universo estava se abrindo. Porque o Dr. Hubble, um astrofísico americano, descobriu isso. Por isso é que tem um dos satélites com o nome de Hubble, porque o Dr. Hubble descobriu. Então, o padre Georges Lemaitre, aplicando as equações de Einstein, da teoria geral da relatividade, entendeu que o universo começou de uma partícula, onde o universo inteiro estava ali dentro. Se chama de ovo cósmico. Como fosse um ovo de onde surgiu todo o cosmos. Mas uma partícula infinitamente pequena, mas de uma densidade infinitamente pequena, o universo inteiro estava ali dentro. Isso foi se abrindo. Tá? Houve um primeiro fluxo de energia pura, que depois, através de uma partícula da física chamada bóson de Higgs, que a imprensa chamou de a partícula de Deus, foi se transformando em energia pura, em matéria, de acordo com as equações do Einstein, da teoria geral da relatividade. Então, foi se aperfeiçoando o universo, surgiram as estrelas, as galáxias, os pulsars, os quasars, etc. Surgiu o homem depois de bilhões e bilhões de anos. Então, não pode ter sido uma explosão caótica. Foi uma expansão guiada por Deus. Porque hoje os físicos não têm dúvida disso. Eles chamam de princípio antrópico. Porque antropos, do grego, quer dizer homem. O princípio antrópico quer dizer o quê? Tudo foi feito nesses 13,7 bilhões de anos para que o homem existisse. O homem, a mulher. Se lá no comecinho do Big Bang, isso está publicado aí na internet, tudo que é lugar, se lá no primeiro trilionésimo de segundo as coisas fossem diferentes do que foram, nós não existiríamos. Não, haveriam outras coisas completamente. Então, uma mão guiou isso aí, uma inteligência projetou isso daí, um poder conduziu tudo isso, para que chegasse àquele que foi então criado à imagem e semelhança de Deus. É muito bonito. Sabe? É uma coisa que a gente, sabe, faz com que... Muita gente pensa que os cientistas são ateus, não são, não. A maioria dos físicos são religiosos, porque eles entendem que não tem explicação natural para essas coisas. Ângela Luz, o que é canônico? Canônico quer dizer inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Então, os livros canônicos são os livros inspirados pelo Espírito Santo.
Antônia Siqueira, o que o senhor acha sobre o mantra que às vezes alguns padres e catequistas cantam? Antônia, vejam bem, existe um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano que pede muito cuidado com o tipo de meditação. A gente não entrar no tipo de meditação oriental. Eu tenho esse documento no meu computador, é da Sagrada Congregação da Fé, sobre o tipo de meditação. O mantra, ele vem da meditação oriental. Aí a pessoa diz, não, mas eu vou trocar o mantra, que é uma palavra-chave que eles diziam lá, dentro do hinduísmo, para, por exemplo, uma palavra católica, Jesus, Jesus. Bem, eu acho que com devido cuidado, né, não sei se poderia ser usado. Eu penso que eu não preciso, sinceramente, na minha oração, de um tipo de coisa assim. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, não há compatibilidade entre oração e conforto. Né? Não, ela dizia, a oração é um momento de sacrifício. Então, eu penso que às vezes as pessoas ficam encontrando assim, meios agradáveis para rezar. Santa Teresa d'Ávila dizia, os santos não usavam essas coisas. Por isso, eu também não uso. Bom, aqui mais uma pergunta aqui. A Inês Regina pergunta assim, por que alguns padres batem palma depois da leitura do Evangelho? Inês, a ideia é homenagear o Evangelho, proclamar o Evangelho. Alguns fazem, outros não fazem. Bom, pode ou não pode? Bom, aí eu sou assim muito obediente à Igreja. Existe um documento oficial da Igreja que rege como é que a missa deve ser celebrada. É o Missal Romano, que na sua introdução, aquele livro vermelho grosso, né, que o padre usa no altar ali para fazer as orações da missa. No começo do Missal Romano tem as instruções gerais do Missal Romano. São 400 parágrafos explicando como a missa deve ser celebrada, o que pode, o que não pode, e ele explica pedaço por pedaço da missa, desde, né, o canto de entrada até a bênção final. Nenhum momento ele fala de palma na missa. Não existe palma no Missal Romano. Então, eu entendo o seguinte, não deve se usar. Agora, peraí, eu quero colocar o seguinte, eu já tenho assistido várias missas, participado de várias missas, onde tem bispo presente, as pessoas batem palma e os bispos ficam quietos, consentem. Então, não sou eu que vou dizer aqui que não pode. Agora, eu sei, por exemplo, de um bispo, não vou dizer o nome dele aqui, mas eu sei de um bispo que proibiu, na diocese dele, que se bata palma na missa. Porque a missa é o sacrifício de Cristo. Então, deve-se ter o sentido, assim, daquele sacrifício. O Senhor vai ser imolado. Né? Então, nesse contexto, esse bispo acha que não deve ter palma. Bom, mas eu não quero aqui colocar uma palavra em cima da palavra que possam ter os bispos. Eu penso, então, que cada bispo na sua diocese deve dizer aqui pode ou aqui não pode. Não sou eu que vou legislar sobre isso. Eu só vou dizer o seguinte, o Missal Romano não fala em palma em nenhum momento. Bem, continuando aqui o que diz o Catecismo, ele fala que o Espírito Santo age na tradição da Igreja. Eu não sei se você entende bem o que é essa tradição da Igreja. Eu escrevi um livro inteiro explicando um pouco o que é essa tradição da Igreja, né? A sagrada tradição. É tudo aquilo que o Espírito Santo ensinou para a Igreja e que não ficou escrito na Bíblia, mas que, segundo o Concílio Vaticano II, a a Constituição Apostólica Dei Verbum, que é uma Constituição não apostólica, Constituição dogmática Dei Verbum, diz que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia em termos de revelação. Então, vou explicar aqui algumas coisas bem práticas. Por exemplo, o credo, ninguém encontra o credo na Bíblia. Não tem o credo na Bíblia. Mas por que nós rezamos o credo todo domingo? É obrigado a rezar o credo em toda a missa de domingo? Porque o credo é o símbolo da nossa fé que veio dos apóstolos. Por isso que chama símbolo dos apóstolos. Mas por que não está na Bíblia? Porque não escreveram. Né? Então, ficou na tradição da Igreja. Ok? São João diz lá,
no final do seu evangelho, no capítulo 21, finalzinho lá, São João diz assim: se fosse escrever tudo aquilo que o Cristo disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Ou seja, São João deixa claro, não foi escrito tudo que Jesus disse. Eu acabei de dizer aqui, né, aquela citação, João 16, 12, 13, Jesus falou claro para os apóstolos: ainda tem muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. Quando vier o Paráclito, e ele veio em Pentecostes, para ficar sempre com a igreja, né? Jesus fala isso, ele veio para ficar sempre com a igreja. Ensinar-vos a todas as coisas. Então o Espírito Santo foi ensinando para a igreja. Por exemplo, existe na Bíblia que os sacramentos são 7? Não. Por que faz 2000 anos que a igreja celebra 7 sacramentos? Nunca houve 8 e nunca foi reduzido para 6. Porque a tradição da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, entendeu isso. Ok? Então, isso é muito importante. Aqui, nesse livro que eu escrevi, A Sagrada Tradição, eu coloco uma porção de textos de padres da igreja, né, que legaram a nós ensinamentos profundíssimos que ficaram fazendo parte, né, da nossa formação, né, sobre o Papa, sobre o domingo, sobre a sucessão apostólica, sobre, por exemplo, quer ver aqui uma outra coisa, sobre a vida dos primeiros cristãos. Então, a tradição da igreja, ela é repleta de coisas, né, que nos ensinam isso. Bom, depois aqui o Catecismo fala que o Espírito Santo age no magistério da igreja, no qual ele assiste. Bom, o Catecismo da igreja, aqui no parágrafo 890, por aí, ele fala o seguinte, que Cristo concedeu ao magistério da igreja o carisma da infalibilidade. Está escrito aqui no Catecismo da igreja. Só você pegar aí, vou te dar o parágrafo exatamente para você poder conferir. Essas coisas são importantes a gente conferir, né? Quando fala aqui dos bispos, né, da igreja, dos bispos, aqui no parágrafo, a partir de 880, vai até 890, né? Olha o que diz aqui o parágrafo 890, né? 890. O ofício pastoral do magistério da igreja está ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Então, o magistério da igreja tem o carisma de cuidar do povo para que o povo permaneça na verdade que liberta. Agora, olha o que está escrito. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Claro, não é matéria de ciência, não. Mas em termos de fé e de costumes, o magistério da igreja não erra. Por quê? Porque Cristo concedeu a eles o carisma da infalibilidade. E você quer uma prova disso? A prova disso é que nós temos um credo que tem 2000 anos e nunca mudou. Na verdade, foi feito o credo niceno-constantinopolitano, porque houve 2 heresias, uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo, o arianismo, o macedonismo, outra que negava a divindade de Cristo, o arianismo. Então a igreja precisou explicar um pouco melhor o credo. Depois até Papa Paulo VI explicou no credo do povo de Deus, mais detalhado ainda, mas não mudou nada, faz 2000 anos. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar para a igreja uma coisa no primeiro século, outra no século X, outra no século XX. Não, ele ensina a mesma coisa. Outra coisa bonita, maravilhosa. Nunca na história da igreja um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior. Nunca. Nunca um concílio, a igreja realizou 21 concílios ecumênicos. Nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento doutrinário de fé e de costume de um concílio anterior. Sabe, então a gente vê aí, né, realmente o magistério da igreja tem essa, especialmente quando está reunido em concílio, o catecismo diz aqui, quando o magistério da igreja está reunido em concílio ecumênico com o Papa, eles têm infalibilidade,
quando proclama, por exemplo, um dogma, uma verdade básica da fé, como o Papa também quando proclama sozinho. Se você quiser conferir, leia aí para 890, 889 do Catecismo, essas coisas estão bem claras aí. Bom, mas voltando aqui à ação do Espírito Santo, né? Tem mais pergunta aí? Deixa eu responder então as perguntas, só para eu não deixar de fazer. Aqui está Pretinha Nascimento. Existe esse repouso no Espírito Santo? Como isso acontece? Ô, Pretinha, existe sim. O Espírito Santo pode dar a uma pessoa, é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a CNBB, aqui no Brasil, há uns 10 anos atrás, estudou a questão do repouso no Espírito e, sem negar a questão do repouso do Espírito, os bispos pediram que não se promova a prática do repouso do Espírito. Por quê? Porque há o receio de que haja uma sugestão e a pessoa, né, simplesmente caia, seja sugestionada porque está vendo outros caírem. Não. Então, pode acontecer? Pode. Eu tenho consciência que pode acontecer. Já vi, às vezes está rezando para uma pessoa, ninguém está falando nada de repouso, e a pessoa meio que desfalece. Não desmaia, não é nada não, a pessoa fica ciente. Mas ela é uma ação extraordinária na pessoa que pode levar à cura, pode levar à libertação, arrependimento de pecado. Entende? Agora, é preciso que seja real. Né? Eu li uma vez um livro do cardeal Sinens. O cardeal Sinens foi um cardeal que já morreu. Foi o primeiro cardeal que levou a renovação carismática católica ao Papa Paulo VI em 1974. Era um cardeal que abraçou, acho que foi o primeiro cardeal que lá atrás, 40 anos atrás, abraçou a renovação carismática para valer. E ele escreveu um livro que ele dizia, não se deve fazer o repouso no Espírito. Cardeal Sinens. Não é que o repouso não existe, existe, mas não se pode forçar. Não se pode, entendeu? É isso. Vitória Ribeiro, por que alguns padres e algumas paróquias liberam casais de segunda união para comungar? Bom, aí por conta e risco deles, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Papa João Paulo II deixou bem claro na exortação apostólica sobre a família, está lá no número 84, 85, né, que não pode comungar, tá certo? O Catecismo da Igreja também deixa bem claro que não pode comungar. Eu vou até dar o número do parágrafo, porque aí, né, é uma questão que pode gerar alguma polêmica, então, a questão da segunda união, parágrafo 1650, 1651. Eu quero ler um pedacinho aqui, para deixar essa pergunta bem respondida, e não ficar aqui a minha palavra, mas a palavra da Igreja em relação a isso. Então, aqui está escrito o seguinte, ó. São numerosos, é o parágrafo 1650, tá? São numerosos hoje em muitos países católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, aí põe entre parênteses a palavra de Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Marcos 10, 11, 12, fecha parênteses. Então, a Igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Pode ser que depois haja a declaração de nulidade, né, do tribunal, aí é diferente. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades na Igreja. Então, é muito claro aqui, parágrafo 1650, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Ora, esse catecismo, meus irmãos, foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os papas do mundo. Isso aqui não foi revogado, nem pelo Papa Bento XVI, nem pelo Papa Francisco. Ok? Não foi
esses dias o Papa Francisco revogou, né, um parágrafo do catecismo que deixava uma frestinha aberta para a pena de morte. Ele fechou, diz não, não pode haver nunca. Mas eu penso que é o único parágrafo do catecismo que o Papa mexeu, né? Bom, nós já estamos aqui 8 horas e 50 minutos, já 1 hora de conversa. Eu quero rapidamente, para terminar, mostrar aqui alguns livros que podem ajudar essa reflexão das perguntas que as pessoas fizeram. Por exemplo, como ler e entender a Bíblia. Isso é uma coleção de pequenos livros que eu estou escrevendo. É uma coleção, já deve ter mais de 10 livretos desses. Como entender a Bíblia. Depois, como entender o Apocalipse? Fizeram uma pergunta sobre o Apocalipse. Como entender o Apocalipse? Não é fácil, né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? É uma coleção de livrinhos que eu estou escrevendo. Já mostrei um livro sobre o Sagrado Magistério, um livro sobre a Sagrada Escritura, né? Quero mostrar esse livro aqui. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro é a minha experiência de mais de 40 anos na renovação carismática católica. O que são os dons do Espírito Santo? O que são os frutos do Espírito Santo? O que é o batismo do Espírito Santo? O que é uma vida no Espírito Santo? O que é a renovação carismática? Né? Descerá sobre vós o Espírito Santo. Bom, e um outro livro, que não posso deixar de mostrar, A Minha Igreja. Já que o Espírito Santo age na vida da igreja, esse livro sobre a igreja é um livro que nos orienta profundamente sobre tudo, né, o que se relaciona com a igreja. Bem, agradeço a vocês que estiveram comigo até agora. Quero pedir a Deus, né, no encerramento dessa nossa conversa, que nos abençoe, que o Espírito Santo guie a nossa vida, santifique cada um de nós. E a gente deve sempre, sabe, consagrar ao Espírito Santo todos os dias a nossa inteligência, liberdade, vontade, memória, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz. E pedir que o Espírito Santo seja o nosso santificador. É isso que eu peço ao Senhor nesta noite, por todos aqueles que estão me acompanhando nessa reflexão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite a vocês todos, muito obrigado a todos que me acompanharam até agora, né? E se Deus quiser, se eu não tiver nenhum outro compromisso inadiável, no sábado nós faremos a nossa live também sobre a liturgia do domingo, ok? Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.